Eu acho que o diálogo é muito importante. A questão é que muitas vezes quem sempre foi privilegiado, ele foi acostumado a falar, sempre. E aí, só que o diálogo é assim, né? Um fala e o outro escuta. Só que quem está no grupo privilegiado tem uma dificuldade muito grande de ouvir. E eu penso que agora, para o diálogo ser possível com essas pessoas, elas precisam se colocar no lugar da escuta. E que elas não querem se colocar nesse lugar da escuta. Então não tem como eu conversar com uma pessoa que só quer falar, e não quer ouvir, e ouvir um grupo que foi historicamente silenciado e tem esse direito legítimo à voz. Porque a gente tem essa resistência a todo momento, tem que estar ali, né? Meio que com o escudo já preparado. Porque dentro dessa sociedade, de toda a conjuntura histórica, o corpo da mulher negra sempre foi o corpo de mercadoria, né? A história das mulheres negras é a história da posso falar quase um clichê, da classe trabalhadora. E lembrando que a classe trabalhadora tem sexo e tem cor de pele, né? E aí eu prefiro tratar como raça, não no sentido biológico, mas no sentido social. Então é a pirâmide, é a base da pirâmide, né? Porque existe vários lugares esse preconceito da pessoa usar uma roupa assim, usar o cabelo muito cheio, que ela não tem pente. Então eu escuto várias até hoje. A resistência ela só se dá porque ela é por amor. Porque a gente sangra todo dia. Então, se não tiver o amor, você vai embora, você não volta mais não. Quando eu penso em movimentos de mulheres na periferia, ela sempre criou meios de resolver essas questões e de pensar resistências de sobreviver. Então, somos nós mesmas, né, que estamos pensando essas formas, que estão brigando com as políticas públicas, para que isso seja pensado, colocando isso em pauta, tentando criar essas narrativas, né, se for pensar que essas narrativas elas não existem em um lugar, não tem um lugar para existir. Então a gente tem que brigar para que elas existam, para que elas tenham visibilidade. Porque eu simplesmente estou lutando por um direito legítimo meu que eu não tive, que me foi negado historicamente. E eu quero falar, não quero mais ser objeto de pesquisa, eu quero ser o sujeito que estuda, eu quero ser a pessoa que está nos espaços que me foi negado. Então, isso não só para o sujeito branco, para todo sujeito que está numa situação de privilégio. Se ele não entender que ele tem que ficar quieto e ouvir o que o outro está falando, ele vai continuar falando e a gente vai ter que continuar quieto. E acho que é esse que é o incômodo, porque a gente não vai mais ficar quieta. Nem que a gente tenha que ir pro embate, nem que a gente tenha que ir pro fundo, a gente vai. E eu acho que o grande incômodo é esse. Posso começar falando? Eu penso que é muito importante a gente poder falar enquanto mulher negra em primeira pessoa, assim, da nossa história, porque a gente sempre foi muito colocada como objeto de estudo, né, ou como pessoas que não produzem conhecimento, como não produzem literatura, né, e o quanto que isso prejudica a nossa formação enquanto sujeito, né, na formação da nossa subjetividade. Eu lembro sempre que eu ganhei de aniversário, essas datas comemorativas, sempre livros. E a contação de história de minha mãe, enquanto princesa, sempre as princesas eram parecidas comigo. Tipo, negras, cabelo crespo, ponto. Só que era um choque, né? Porque eu assistia televisão, quando ligava a televisão não era a mesma coisa que minha mãe contava. Então foi uma crise retada de minha mãe contando que a princesa é preta, na televisão é branca e é loira. E ela me deu um livro chamado Por uma Semente de Paz, que conta a história de uma professora que queria mudar a quebrada dela. E todo mundo dizia que não, que era impossível, que na favela só tem pessoas assim. Aí eu fiquei, gente, mas eu moro em uma e eu não sou isso que as pessoas estão dizendo no livro. Então, já que eu não sou isso que as pessoas estão dizendo no livro, eu vou ser a professora que vai mudar a quebrada. Então, assim, eu lembro que eu tive vários problemas na adolescência que foram fazendo eu cair a ficha. Mas eu acho que na hora que eu entrei no movimento hip hop, foi uma ficha enorme que caiu pra mim, assim. Foi a ficha que falou assim, porra, peraí, eu sou uma mulher negra. Mesmo indiferente da minha orientação sexual. Que eu comecei a pegar vinil, eu lembro até hoje, o vinil da Diana Ross.
E eu lembro que eu olhava pro Vini e eu ficava em choque, porque eu falava, meu Deus, eu pareço com essa mulher. E essa mulher é negra. E sabe quando você fica com um choque de uma reação, tipo assim, nossa, eu sou negra. Porque tem uma narrativa dominante, né, hegemônica, e a gente é construída pro medo, pro silêncio, como se a gente não fosse capaz, e a gente tem que começar, acho que a se apoderar dessas nossas narrativas, da nossa história, para conseguir disputar narrativas. Né? A gente não pode aceitar que só contem histórias sobre nós. Né? Não é uma posição fácil. Né? Como diz a Audre Lorde, é estar sozinha, muitas vezes, é estar impopular, é ser ofendida, injuriada. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai concordar, a gente vai aceitar que essa narrativa sobre nós seja sempre imposta. Então, eu sempre incentivo as meninas, disputem narrativas, falem a partir das suas perspectivas, das suas autoras. Né? A gente precisa quebrar com essa lógica e nos colocar sem medo, como pessoas que podem e devem, né, contar outras histórias, uma multiplicidade de vozes, né, romper com essa voz única. Né? Acho que disputar a narrativa é essencial para nós mulheres negras. Eu fui no dia e tinha um rapazinho de cor, bem preto. Que na hora que eu a vi e presenciei, ele estava com um pacote de bolacha. E aí tem um segurança agora lá, que antes ele ficava mais na calçada, agora eles estão circulando dentro do supermercado. Aí ele pegou o pacote de bolacha do rapazinho, ele tava de camiseta, um short compridão, mas estava com o pé no chão. Aí ele recebeu o pacote de bolacha e falou, vai lá para fora. Eu acho que ele tinha que ter chegado a ele e perguntado, você tem o dinheiro? Ou então nem precisava perguntar. Essa cena eu já vi várias vezes e essa me doeu assim. Aí como eu estava com a outra pessoa, aí eu falei, olha, eu acho que eu vou comprar a bolacha e dar para ele, que eu acho que ele tá com fome. Mas eu fui assim para casa, não pensando na fome que ele estava, foi no que um guarda fez. Porque se fosse um branco, ele não fazia. Porque assim, quando eu narro a minha história, eu falo que eu fui traficante mais de 10 anos da minha vida. Então apanhar de polícia foi a coisa que mais aconteceu comigo. E eu sofri vários tipos de violência, de a polícia chegar já me batendo, né, porque eu ficava o dia inteiro ali. A gente não seja idiota, os policiais sabiam que eu era traficante, mas eu sempre escondia a droga e eu lembro que eu apanhava várias vezes de policial. Muitas vezes me batiam e depois falavam, ela é menina. Eu já tinha apanhado. Além do debate de morte letal, a gente está trazendo um outro que é de morte simbólica. Quando você descobre que está morrendo simbolicamente com os apelidos, com os xingamentos, com os assédios, os estupros, enfim, talvez você reaja mais cedo para tentar não chegar precocemente na estatística, né? Eu lembro que meus avós, minha mãe sempre falava, e você, quando crescer, você tem que fazer um curso de secretária, tem que fazer um curso de contabilidade, blá, blá, blá. E aí eu fiz todos esses cursos. Só que eu não conseguia emprego nessa cidade totalmente racista. Eu não conseguia. E aí, uma vez, eu li um anúncio, um jornal, não lembro quando foi assim, que eu li algo de uma menina, de um homem negro, que falava que quando entregava currículo, ele não colocava foto. Aí eu, nossa, então vai ver que por isso que nunca me chamaram. Aí eu fiz isso aqui na cidade, comecei a entregar os currículos sem foto e me chamava para entrevista. Só que aí quando via que era eu, e aí não passava. E aí tanto por ser mulher preta e gorda. E aí essa questão do medo de voltar a ser empregada doméstica, que assim, mesmo hoje sendo professora, é muito difícil eu conseguir passar numa entrevista de emprego por conta da minha imagem. E eu tenho quase certeza que eu não vou ser aceita nas escolas, pelo menos aqui de Santos. E aí, se eu não for aceita nas escolas de Santos, eu vou voltar a trabalhar onde? Que é o único lugar que me aceitam.
sendo empregada doméstica. E aí a questão quando eu falo que não é que é errado a mulher preta ser empregada doméstica. O problema é que não pode ser esse único caminho para ela, né? Então parece que já está predestinado. Minha bisavó foi empregada doméstica. Empregada doméstica não, ela era escrava, né? Ela teve a boca pregada porque ela não quis se deitar com o senhorzinho. Isso minha avó fala desde criança. Minha bisavó teve essa condição, minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica. E aí, o medo de voltar a ser empregada doméstica, porque a minha última experiência dentro de uma casa, que foi lá aqui na cidade vizinha, em São Vicente, foi quando o dono o patrão, pediu para eu comprar um leite. E aí ele me deu dinheiro e não falou qual marca do leite que era. Então eu cheguei lá, comprei o leite do mais barato. E aí quando ele viu, ele se revoltou. Ele se transformou. Ele, por que você comprou esse leite do mais barato? Eu falei, porque é mais barato, eu não sabia que tinha marca. Se na tua favela, no teu muquifo, tu toma esse leite, tu leva pra tua casa. E ali eu comecei a me tremer, porque até então eu era totalmente submissa. E aí eu peguei a caixa de leite e abri e falei, se não serve pra sua casa, que é um muquifo, pra minha casa que não vai servir. Aí eu peguei e joguei o leite na pia e fui embora. A Lúcia Maquena fala uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas é muito verdade, que até então eu era uma mulher que era negra. E depois que você vai descobrindo que é uma mulher negra. Importante dizer que eu descobri, apesar de todas as características, eu descobri que eu sou negra não faz muito tempo. Eu tenho 59 anos de idade e eu descobri, eu acho assim, arredondando, ampliando bastante, uns 20 anos, talvez menos. Porque o Brasil tenta esconder, não para te empoderar, para te incluir, mas para você não saber da sua história e não saber da situação do Brasil e não querer brigar para mudar esse estado de coisa. É para isso que é escondido, por isso é escondido. Enquanto a gente é morena, a gente não sente o tiro de primeira, assim. A gente, não é comigo. A piadinha é brincadeira sempre, porque você é morena. Então não é racismo, é brincadeira, é o brother, é não sei o que, você não sente. Aí quando você descobre que, eu não sou morena, eu sou preta, sou negra, que aí o jogo vira. E aí você conseguir entender as estruturas sociais, né, que nos colocam nesse lugar, e aí você conseguir pensar em resistências, né, em formas de resistir a isso. Então isso te dá um fortalecimento muito grande. E principalmente uma possibilidade de se amar, né, de conseguir se amar. Você está entendendo a estrutura que você tá, a importância de ser mulher negra, né, e de conseguir olhar para si mesma, assim, e de pensar uma outra perspectiva, que até então você viveu a vida se escondendo, viu? A vida apagada, né? O meu medo é, assim, às vezes, a violência que é muito grande, às vezes, do preconceito das pessoas, entendeu? No prédio mesmo, eu me lembro que não só ela, até eu já sofri preconceito por ser do Nordeste ou ter o cabelo assim, cheio, tá muito grande, tá muito feio. Uma pessoa às vezes perguntou, nossa, por que você não corta seu cabelo? E usa, que nem aquele corte antigo que você usava. Então isso para mim, eu jamais falaria para pessoa nenhuma isso que eu passei. E a gente rompe com um ciclo de violência nas nossas próprias famílias. Então aquela frase, nossos passos vêm de longe, eu acho que é muito importante. Então o amor para nós, eu acho que é um ato de resistência. Né? Porque quando a gente se ama, a gente vai olhar o mundo de outra forma e vai reconfigurar as relações ao nosso redor de outra forma. O conceito de interseccionalidade ele é um conceito
que já vinha sendo estudado há muitos anos pelas mulheres negras, que é pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam, né, gerando diferentes formas de opressão. Pensar como essas opressões estruturam a sociedade, então que não dá para pensar elas de forma isolada porque elas estão intrinsecamente ligadas. Então é difícil às vezes, a gente até fala às vezes diferenciado, não, eu hoje estou militando pela LGBT, não, eu hoje agora estou falando pelas mulheres negras da marcha, mas é porque é assim que as pessoas colocam. Mas de verdade, de fato, para mim, as lutas são iguais. E não existe para mim, por exemplo, fazer uma defesa de uma mulher transexual sem deixar o recorte da mulher negra transexual. Porque eu sei que é a que passa mais dificuldade. Eu sei que está sempre na margem da prostituição. Eu sei que é aquela que vai acabar morrendo com a minha idade. Quando eu tenho hoje 35 anos de idade, é o limite de idade que aquela mulher vai ter. Se a gente pegar os últimos 10 anos, segundo o mapa da violência, diminuiu em 10% o assassinato de mulheres brancas e aumentou em 54,8% de mulheres negras. Ou seja, as políticas de combate à violência contra a mulher não estão atingindo as mulheres negras. E por quê? Porque não se tem esse olhar interseccional de racializar as políticas de gênero, de pensar para além desse olhar dito universal, né? Então, eu acho a interseccionalidade fundamental como um modo da gente conseguir pensar uma outra forma de sociedade. Eu recebi um prêmio que é bem importante para a cena. E uma mulher preta receber esse prêmio. Porque, assim, é diferente um homem na rua pintando e uma mulher. Sim. Né? Aí, sabe, as pessoas ficam espantadas. Então, na hora que eu recebi a premiação, eu olhava assim, meu, olhar de indignação. E aí, o pior disso, né? Porque eu falei, não, de repente é uma visão minha, não tô, né? Depois, durante lá que teve um coquetel e tal, nenhum homem veio me dar o parabéns pelo prêmio. Eu veio falar, poxa, que da hora. Nossa. Me dá um salve, como a gente fala. Sim. Nenhum homem. Aqui em Santos mesmo, teve uma vez que eu cheguei para cantar, eu saí da escola, super atrasada, ofegante, cheguei para cantar. Quando eu cheguei na hora do palco, o cara que estava apresentando olhou assim, não, pô, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vou cantar. Aí ele, não, você não vai cantar. Aí eu tive que abrir, pegar o celular, mostrar o banner. Aí no meio que eu tava cantando, ele cortou minha base. Não satisfeito, ele cortou o microfone. E aí eu abaixei o microfone assim, falei, não preciso de microfone. Vamos chegar, galera, que eu vou recitar a letra sem microfone. E aí meus amigos falaram, do outro lado da praça, eu tava numa loja e eu ouvi sua voz sem microfone, que loucura é essa? Eu falei, então é o poder da mulher preta, né? Porque eles tentam fechar as portas pra gente, mas eu sempre costumo falar, a gente não mete pé, eu chego metendo os peitos e entro, porque é um espaço nosso também. Eu lembro que eu queria fazer doutorado na USP. Aí uma pessoa me disse assim, lá não dá, a gente não consegue, a gente não sobrevive. E hoje, quando eu vejo as mulheres negras, o povo negro na USP, eu falo, nossa, que maravilha, que bom que essa juventude está conseguindo resistir. Não é nosso lugar, mas vai ser, porque o Estado brasileiro nos deve isso. Porque quem trabalhava? Quem que ensinava os filhos e as filhas da Casa Grande? Peraí, quem que vai para a cozinha até hoje? Ai, cozinha africana, cozinha francesa? Peraí, quem cozinha? Quem faz esses quitutes, os salgados e os doces? Então, nós civilizamos, nós construímos esse país. E parece que a gente tem que pedir licença, sabe? A gente tem que pedir permissão pros caras para fazer um evento só de mulheres. Permissão para cantar. Mas os caras não fazem assim. Nunca fizeram. Eles chegando, falam, é assim mesmo, o bagulho é assim. E a gente não pode chegar e falar, o bagulho é assim. Tem que falar, agora tem que falar. Sabe, não é nem querer, agora tem que chegar no lugar e falar, o bagulho é assim com a gente. Pronto.
projeto de mundo, para mim, é muito importante a partir da perspectiva desse lugar que a mulher negra ocupa na sociedade. Porque enquanto você reconhece essa estrutura e entende a importância de ser mulher negra, é se rever o mundo, né? E tratar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito importante. Assim, o que eu gostaria muito é que essas meninas tivessem referências e narrativas a ponto de se ver de outra forma, né? E não é exercício de paciência. Porque não dá pra ter paciência. Eu não tenho paciência. Eu escuto por acreditar no diálogo. Eu escuto por isso. Mas que por dentro eu tô fervilhando, querendo explodir. Não tenha dúvidas disso. Eu recebi muitas críticas com relação ao meu disco, que só fala de mulher preta, que só fala de racismo. Eu falei, porra, mas é o que eu sofro todo dia, e escrever sobre o quê? O sorvete que eu tomo de vez em quando? Né? E entender que negar, quando a gente nega outras epistemologias, outros conhecimentos, não é que a gente está deslegitimando eles. A gente tem que ficar muito claro, a gente só está apontando os limites deles. E quando a gente quer pensar outras formas de conhecimento, significa reconfigurar o mundo por outro olhar e por outra forma. Né? A gente não quer mais olhar o mundo através desse olhar que disseram para nós. A gente quer reconfigurar a partir do nosso. O que é um mundo onde mais horizontal no sentido das edificações. Então, um mundo que tem quintal. É um mundo que que é onde as mulheres negras um pouco conhecem. As mulheres pobres no geral e as mulheres negras. Um mundo mais solidário. Né? E eu fico olhando para minha neta, meu neto, eu falo, pô, mas e aí, né? Mas se agora eu entrego e falo assim, vou parar, então tudo que eu falei é mentira, né? Eu vou desconstruir tudo que eu falei. Então, assim, é uma briga todo dia, é essa briga diária que a gente fala, saca? De você querer fazer as coisas, não ter a moeda, de você saber que o que você está fazendo vale mais e as pessoas não querem dar aquele valor, saca? Então dói, né? É por isso que eu falo que é sangrando, cara. A parada é sangrando. A Lei Maria da Penha poderia funcionar de fato. A mulher, quando ela apanhasse, ela poderia ter um lugar que ela realmente fosse segura. A delegacia realmente fosse um lugar que nós, quando sofrêssemos qualquer tipo de agressão, seja ela física, moral, psicológica, nós se sentíssemos seguras de lá. Eu acho que um lugar perfeito mesmo para se viver. Eu acho que, a priori, seria um lugar que tivesse, de fato, respeito. Então, se hoje fosse pelo menos a metade soubesse dividir um pouco do que tem com as outras pessoas, ou então até um diálogo, escutar o outro, seria tão melhor. Força, determinação, várias noites em claro, revezando o meu trabalho, preta rara e as aliadas. O que conquistei, o que concretizei são resultado das barreiras que eu mesmo quebrei. Sou fruto daqui, coração, corpo, mente e alma, espírito nativo, a flora e a fauna. Quebro o concreto, não sou objeto. Tenho palavra demais para romper meu dialeto. Guerreira, brasileira, minha arma, o microfone, munição, papel, caneta e o meu fone. Quem quiser parar, fica aí, eu vou me adiantar. Sempre tive força de vontade para continuar. Mantenha a pulsação sana e sadia. Não quero miséria, panela vazia. Orgulhosamente rimando com sentimento. Preta Rara agradece a todos 100%. É isso, né? Pô.